Olá, olá, muito boa noite. Vamos ver se nós vamos conseguir chamar as meninas para mais um Política e Elas. Vamos ver se a Camila Gonda está conosco. Achei essa menina. Vamos aguardar as meninas chegarem para começarmos a nossa live semanal. E também a Geissa Franco. Geissa entrou, estou tentando convidá-la. Vamos ver se vai dar tudo certo para a gente fazer a live essa semana, diretamente aqui de Curitiba. Olá, Geissa. Olá, boa noite, Sirlene. Tudo bem contigo? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, estou escutando bem. E você? Maravilhosamente bem. Agora aguardando a nossa Camila, né? Vamos ver se a nossa menina braba chega aqui conosco e se eu consigo. Olha lá, ela entrou. Vamos ver se eu já chamo ela aqui. A gente está fazendo o teste hoje diretamente aqui do Diário de Curitiba, para a gente poder estar fazendo a live com 3 pessoas. Aqui, ó. Já entrou o convite. Estou aceitando. Vamos ver se deu tudo certo. Enquanto isso, o pessoal vai chegando na live. E a gente fica aqui aguardando todo mundo. Camila foi convidado, mas o que deu? Convidar, vamos ver. Enquanto isso, está chegando o Danilo, juntamente conosco. Olá, Camila! Chegou! Oiê! Oiê! Estava comentando aqui, antes de começar a live, eu falei, Deus me defenderai. Hoje a minha internet está daquele jeito, mas Deus Pura sempre nos internet defendeu até aí, aqui e vai continuar nos defendendo. Boa noite, meninas. Então, eu sou Sirlene Araújo, do Diário de Curitiba, com mais um Política e Elas para vocês nessa segunda-feira maravilhosa e apaixonada, pós Dia dos Namorados aí, feriado do amor. Como que vai, Camila? Tudo certo, Sirlene. Eu digo que eu não participei das 2 comemorações instagramáveis que tiveram, né? Eu não participei do Dia dos Namorados, pois estou sozinha, ó, coitado de mim, e não participei também da OAB que teve ontem, que a galera começou a comentar bastante da dificuldade que estava a prova. Também não participei, pois, ó, coitado, não tem idade para tanto. Então, eu estou me sentindo um pouco deslocada, Sirlene, dessas comemorações instagramáveis aí. Antes só do que mal acompanhada. Será que é porque você é conhecida como uma menina braba? Ai, possivelmente. Então, para quem comemorou a data do amor, feliz Dia dos Namorados, namoradas, namorades, com X no meio, tá tudo certo. Boa noite, Geissa, tudo bem? Tudo ótimo. Também tenho namorado, mas não estava viajando, então não comemorei o Dia dos Namorados. É Cheguei todo ontem em dia, né? Curitiba. É isso aí, Todo né? dia é dia Importante para é. comemorar o amor. Mas vamos ao que nos interessa. Deixa eu dar boa noite aqui também para o pessoal da Web Rádio Pinhais Mania, que está juntamente conosco com o jornalista Alexandre Nassa, né? Então ele transmite todas as segundas e também às sexta-feira as lives aqui do Diário de Curitiba. Tá? O Alexandre está até me chamando aqui no WhatsApp, perguntando: Oi, hoje tem live? Oi, menino, tem sim. Tem live toda segunda-feira. Faça sol, faça chuva, cá estamos. Agora eu vou dizer para vocês, meninas, pelo que eu estou realmente apaixonada. Vocês não vão acreditar. Eu estou apaixonada pelos mimos que nós ganhamos. Olha, estamos sendo presenteadas. Deixa eu apresentar para vocês, então, já fazendo um jabazinho no começo da live. Olha aqui o que não chegou na mão de vocês ainda, mas vai chegar. Então, estou fazendo uma invejinha boa. Tá? Então, a nossa caneca maravilhosa do Política e Elas, tá? Feita pelo pessoal da Link Personalizados, ali de São José dos Pinhais, um presente maravilhoso, né, que a gente sempre usa nossas garrafinhas, mas às vezes quer tomar um chazinho, quer tomar um cafezinho durante a live, estava fazendo falta, viu? E não bastando a caneca, olha que frase maravilhosa aqui, ó. Lute como uma garota. Ah, chique, hein? Gostei. E os meninos não fiquem com inveja não, viu? Os meninos do Entre Fatos, que vai chegar na mão de vocês também a canequinha de vocês para toda sexta-feira vocês fazerem a live de vocês com a caneca do Entre Fatos
e também tem aqui o logo aqui do Diário de Curitiba, tá? Pinhais Mania também, que sempre está nos prestigiando, transmitindo nossas lives, né? Então também tem canequinha aqui para Pinhais Mania, tá? Então, assim, pessoal, para quem precisa dar um brinde, para quem precisa dar um presente bacana aí, para o namoradão, já passou a data, mas pode dar, para o maridão, para a família, para o Dia dos Pais, que vai chegar logo mais em agosto. Então, procure o pessoal lá, Adriana, super simpática, da Link Personalizados. Nós vamos fazer um sorteio de uma dessas canecas lá, fazer um brinde bem legal para o Dia dos Pais, lá no Diário de Curitiba, e aí vamos marcar o pessoal da Link, vocês vão seguir, e vocês vão estar juntamente conosco, dando uma força para o pessoal da Link Personalizados também, tá, galera? Então, assim, muito bacana esse presente que nós ganhamos, e quem se sentir né, à vontade, se quiser dar mais uns presentinhos, a gente não liga, não. A gente fala aqui na live, a gente faz um merchan para vocês aí, viu? Tá chegando aqui juntamente conosco o Ricardo Alcântara, o Ricardo que é editor também do Diário de Curitiba, viu, Ricardo? Eu acabei de falar aqui que nós fomos presenteados pela Link Personalizados e que vocês, meninos do Entre Fatos, também vão ganhar as canequinhas de vocês para sexta-feira vocês estarem apresentando aí no programa de vocês, tá? Só precisa coincidir nossas agendas. Então, antes de mais nada, vamos continuar então com o nosso tema, tá? Nosso tema, seguindo o tema da semana passada, vamos continuar falando de impeachment, né? Porque a gente não conseguiu em uma hora falar tudo que tínhamos para falar, a gente fez um briefing, a gente fez um resumão mesmo do que foram, então, os impeachments que já aconteceram no Brasil, do Fernando Collor, né? Brevemente falamos do impeachment da Dilma também. Falamos que não só presidentes, mas que também governadores, né? Outros cargos também podem sofrer o impeachment, então isso também foi falado aqui na live, e hoje a gente vai estar focando um pouquinho mais, então, de onde paramos. Nós íamos focar um pouquinho mais ali no que foi o impeachment da Dilma, então, e falar o que aconteceria, né? Quais são aí, o que as meninas pensam, né? Quais seriam os resultados caso o presidente da República fosse, né, sofresse o impeachment. Sabemos que já está aí praticamente podemos falar, reta final, né, do mandato, porque a gente já está na metade do ano, né? E o ano que vem, na metade do ano, já começa toda aquela loucura que a gente sabe para as campanhas novamente, para as eleições do ano que vem, tá? Mas vamos ter aí também o feedback das meninas, saber o que elas pensam com relação a isso, o que elas acham que seria desse país se ele fosse parar nas mãos do general Mourão, tá? Então, vamos começar então com a Geisa. Geisa, vamos falar um pouquinho mais aí então sobre impeachment. E me diz uma coisa, o que você achou, então, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, que foi a primeira presidente mulher, né, aqui do país, né, que nos orgulhou muito e que depois a gente teve esse balde de água fria, então, para nós mulheres, né, quando ela sofreu o impeachment, né? Então, o que você achou disso? Se você achou que foi justo, se você achou que foi golpe, né? O que você pensa disso? Vamos começar por esse norte, então, e a gente vai se organizando também para trazer as notícias da semana para vocês e no final desse programa, aquelas dicas culturais maravilhosas. Então vamos começar com a Geisa. O que você me diz, Geisa? O que você achou, então, do impeachment da Dilma Rousseff? Bom, eu acho que para entender o impeachment da Dilma, vocês estão me escutando bem, né? Tá tranquilo? Ótimo. Para entender o impeachment dela, a gente tem que lembrar o que aconteceu no processo eleitoral do segundo mandato dela, né? Então ela ganhou as eleições com uma porcentagem não tão diferente do candidato, do Aécio Neves, do outro candidato do PSDB. E logo após ela ganhar a eleição, ela já sofreu alguns ataques no sentido do outro candidato não, que é muito comum quando um presidente ganha eleição, o opositor ir lá e falar parabéns, é isso aí, é um respeito à democracia. E já no começo não aconteceu isso, né? Então ela ganhou, o Aécio Neves não deu o braço a torcer, e aí ela já falando que as eleições tinham sido fraudulentas, e também naquele período a gente teve a eleição do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, ele já era um inimigo político da Dilma Rousseff por causa de outras questões, quando ela ainda era ministra das Energias, né, durante o governo Lula. E aí no Brasil, ainda mais depois de 2013, das manifestações, o clima político ele estava cada vez mais difícil, né? A gente teve a Copa em 2014, houveram várias manifestações contra ter a Copa do Mundo naquele momento. E acredito que o impeachment dela, ele se deu não pelo motivo, porque o motivo era falho, né?
como a gente vê pelo direito, a utilização, primeiro, a questão da Petrobras, depois foi visto que ela não tinha participação direta com a corrupção da Petrobras. Aí a questão das pedaladas fiscais não poderia ter sido um instrumento utilizado na questão orçamentária, porque era algo feito, sempre foi feito pelos presidentes, pelos governadores. Então, como que você utiliza, você do nada pega um instrumento que já é feito e utiliza num caso específico? Então, a gente percebe que o motivo jurídico não foi suficiente, mas ali naquele momento ela tinha uma baixa popularidade, as pessoas estavam muito revoltadas não só com a figura da Dilma, mas com a figura do PT. Ela tinha o Congresso apoiando o impeachment dela, então ela tinha o presidente da Câmara que era contra ela, e durante o início do mandato dela, ela também não fez várias concessões à Câmara dos Deputados e algumas concessões ao presidente da Câmara, e tudo isso fez com que tivesse ali um clima instaurado para ter o impeachment. Eu acredito que, não sei se para mim a palavra certa seria um golpe, mas eu acredito que havia o Brasil caminhava para... Havia elites instauradas ali na política, e havia elites que estavam descontentes com essas elites que estavam no poder. Então, eu acho que foi uma briga de elites, de quem vai e quem fica. E aí, como a gente gosta aqui de falar sobre a participação das mulheres, a gente não pode esquecer que o fato dela ser uma mulher também impactou nisso. Porque a gente pode pensar, se fosse um homem, será que teria sido daquela forma? A gente vê várias violências que ela sofreu durante o processo de impeachment, desrespeito à figura pública e privada dela. Então, assim, o que aconteceu naquele momento, na minha percepção, daqui 20, 30 anos a gente vai olhar e vai falar, gente, como que a gente fez isso? Olha o desrespeito que a gente teve a uma figura pública, olha como a gente tratou isso e olha o quanto esse impeachment diz muito do que a gente está passando hoje em dia. A gente está com as instituições políticas fragilizadas, a gente percebe isso, a gente está de novo questionando eleições, e aconteceu isso em 2018, durante o governo, logo que o Bolsonaro assumiu, ele falou que as urnas tinham sido fraudulentas também, e que ele ia ganhar ainda no primeiro turno. Já estamos discutindo de novo a questão do voto impresso, então a gente só está colhendo frutos negativos do que aconteceu com a Dilma em 2016. Sim, né? Sem falar que depois teve o Michel Temer, né, que foi o presidente interino, ele que assumiu, né, que era o vice da Dilma, e nós sabemos também tudo que foi aprovado, né? Também teve a questão da reforma da Previdência, várias coisas aconteceram nesse intermédio, ali nesse curto prazo que Michel Temer presidiu o país, né? Então podemos falar disso também até como parâmetro para imaginarmos o que aconteceria, né, se isso acontecesse, ainda mais no momento que estamos vivendo agora de pandemia. Né? Então, como seria? Né? O pessoal está até comentando aqui já, deixa eu ler o comentário aqui do Mira Lima, acho que é isso, Mira Lima. Falou assim, ó, agora o presidente Bolsonaro faz o que quer e nada de impeachment. Né? Então, tem pessoas já deixando seus comentários. Deixe seus comentários aí, que conforme for rolando a live, a gente tenta ler e colocar a participação de vocês aqui também. Mandem as dúvidas de vocês para as meninas, né, para a gente ir sanando aí durante essa nossa live. E você, Camila, o que que você me diz? Né? Teve, então, diversas manifestações, como a própria Geissa comentou. Nós que já fizemos uma live falando do direito de manifestar, que é um direito legal, né, desde que não haja vandalismo, né? Então, assim, pode fazer manifestações. Né? Você acha que esse impeachment se deveu a quê? Né? O que foi que resultou no impeachment? Você acha que foi mais o poder do pessoal na rua? Você acha que foi essa questão mesmo, que a insatisfação por questão de votação? Você acha que foi só manobra interna mesmo, que depois ocasionou em tudo externo também que aconteceu, né? Que daí veio o panelaço, veio o pessoal na rua e tudo mais. O que você me diz? Olha, Sirlene, acho que é bem complicado a gente falar sobre esse processo que a Dilma sofreu. E acho que a agência caiu, ó. Enquanto a gente estava falando aqui, nós perdemos a agência, Sirlene. Menina do céu, e eu falando, Deus me defenderá, e no fim perdemos Geissa. Espero que a agência volte conosco. A gente perdeu. Enquanto isso, a gente vai aqui brigando nessa live, a gente vai falando, a gente não tem preguiça de falar. Não sei se estamos certos. Se não estivermos, o pessoal pode nos corrigir nos comentários aí, que a gente vai dando um jeito aqui. Mas a gente tenta acertar sempre, é claro, né? Então vamos lá, Camila, o que você achou?
Então, Silene, ao contrário da Geissa, eu gosto da palavra. A Geissa tá ali, ó. Eu gosto da palavra golpe, porque eu acho que ela se encaixa muito bem no que aconteceu, né? A Geissa fala muito bem quando a Dilma ela não cometeu, né, nenhum crime, a Dilma não foi ré em nenhum processo, não foi investigada pela Lava Jato. O argumento, né, que era das pedaladas fiscais, até tô olhando aqui pro lado que eu fiz um roteirinho, tá? Então eu só tô acompanhando o meu roteiro. O termo das pedaladas fiscais, né? Igual a agência já tinha comentado, muitos outros governadores, muitos outros presidentes usaram desse mecanismo da pedalada fiscal, em nenhum outro momento foi levado a pedalada fiscal como um crime, mas a partir desse momento, né, da Dilma, virou, né, tornou-se um crime. A maioria, eu acho engraçado também, curioso, né, que a maioria dos parlamentares, Silene, que na época pediam o impeachment da Dilma, eles eram ou investigados ou estavam com um pezinho na investigação da Lava Jato, né? Então, aqui eu até anotei que 37 dos 65 integrantes que faziam parte da comissão de impeachment estavam na mira da justiça na época. Então, olha só que potência a gente tinha, né, Silene, para falar de uma pessoa, sendo que 37 dos 65 estavam sendo investigados ali no meio, né? A Dilma Rousseff, a gente sabe, ela foi eleita com uma margem pequena de votos, mas mesmo assim foi 54,5 milhões de pessoas que apostaram em Dilma Rousseff novamente, né? E, enfim, a gente tirar, acho que eu falei isso na primeira live, Silene, a gente tirar uma presidenta mulher só pelo fato de que a gente não gostou do governo, é a mesma coisa que achar que o impeachment pode ser igual trocar de roupa, sabe? Ah, não gosto, usei o impeachment para trocar porque agora eu quero outra pessoa governando meu país. E aí a gente começa a usar o impeachment como uma manobra, né? Como um artifício nosso ali, que não é para ser usado sempre, né? Na verdade, o impeachment ele é para ser usado como uma exceção. E ele acaba virando aí algo que sempre é falado. E, logicamente, né, eu concordo muito com a Geissa quando ela fala sobre toda essa questão interna. Eu acredito que o povo nas ruas deu um volume, Sirlene, mas não acredito que foi o povo que tirou a Dilma. Não acredito do fundo do meu coração que tenha sido, principalmente por causa dos conflitos que tiveram dentro da Câmara, por causa da força da Dilma, que estava menor com os parlamentares, por causa da falta de articulação. Então, não acredito que vestir verde e amarelo e ir para a rua protestar levou assim o pessoal a votar favorável ao impeachment da Dilma. É que, na verdade, uma grande maioria estava insatisfeita realmente com o governo, né? E aí usaram dessa pedalada fiscal, né, para derrubar uma presidenta. Então é realmente bem complicado o que aconteceu em 2016 e pontuar o que a agência falou, né? Depois de 2016 a gente teve tanta coisa ruim, Silene, que aconteceu que adveio dessa manobra, né, desse golpe, que a gente fica até chocado do tanto de coisa que aconteceu. Estar no governo Bolsonaro hoje é um dos reflexos do que a gente passou, principalmente aqui em Curitiba, né, que a gente tem a Vaza Jato e a gente sabe que essa instituição contribuiu muito para essa ideia de anticorrupção, essa ideia de todos os políticos são corruptos e nós somos os heróis da pátria, tanto que quem já caminhou aí na 15, Sirlene, um dia eu tava na 15, aí eu olhei um bonecão do Moro, assim, no meio da 15, eu falei, Cristo, onde estou? Terei que me mudar daqui, mas tudo certo. Então a gente sabe que Lava Jato foi aí, né, uma das grandes precursoras desse movimento anticorrupção, movimento que se desvirtuou tanto que hoje nem Bolsonaro tá mais com o movimento, Moro, coitado, voltou a dar aula na Uni Curitiba e tadinho, né, não é mais juiz. Então, realmente, a gente vê várias coisas que aconteceram, sabe, Sirlene, coisas curiosas, mas coisas que deixam a nossa política recheada, né, por isso que a gente gosta tanto de política. Deixa recheada e deixa o Brasil bem mal visto lá fora, né? Desde então, né, nós sabemos que as matérias que saem nos jornais aí, né, é o País, né, o The Guardian, né, os jornais internacionais, The Washington Post também, então a gente tá mal falado, viu, lá fora, então não tá bonita a nossa imagem, não. Então nem sempre, né, o impeachment realmente é um resultado positivo.
né? Ele já demonstra que o país não está bem, então economicamente é um impacto muito grande também. E sabiamente a Camila falou assim, olha, a gente não pode usar isso como, todo governo a gente vai fazer isso então. Vamos ficar experimentando, vamos ficar usando os cobaias aí, e foi inclusive um argumento, né, das últimas eleições, se não tiver bom a gente tira. Então o argumento que foi muito usado foi esse, mas a gente sabe que não é bem assim, né, gente? Inclusive tem alguns governos que não é tão fácil assim para tirar, né? Tem governo que entra, assume, ele compra as forças militares, compra exército, e daqui a pouco, né, ele se torna um ditador. E aí não é tão fácil assim. Será que a gente vai conseguir exercer o nosso direito de manifestação? Né, de ir para a rua, de fazer panelaço e dizer não quero esse presidente aqui? Então não é tão simples assim, gente. Não é brincadeira para vamos fazer teste, colocar qualquer pessoa e daqui a pouco a gente tira, né? Então o voto é algo para ser bem pensado. Não vamos fazer como nas últimas eleições, de vamos fazer um teste, vamos fazer experimentos. Né? Pensem bem, analisem os próximos candidatos que vêm aí e vamos ver se a gente realmente faz alguma diferença na próxima campanha, tá? O que eu tenho para perguntar para a Geissa agora é o seguinte, Geissa, o que seriam, então, que tanto foi se falado, né, a tal da pedalada fiscal, né? Então a gente fala tanto em pedalada fiscal, mas a gente sabe que o nosso ouvinte aqui na live muitas vezes não sabe nem o que foi isso, né? Então, o que seria? Tenta passar aí para o pessoal de casa, então, um pouquinho do que é pedalada fiscal, que foi uma das coisas, então, que também somaram ali para o impeachment da Dilma. Olha, eu não sou uma grande expert em economia, então pode ser que eu cometa alguns deslizes, né, por não entender muito, nem mesmo vocabulário. Mas no meu entender, as pedaladas seriam é aprovado um orçamento todo ano. Então, até agosto do ano, a gente precisa de um orçamento para ser feito, para a gente ter todos os gastos que vão ser feitos no outro ano. Então, vai 10% para educação, vai 5% para cultura, nananana. As pedaladas seriam um jeito do presidente, dos governadores, conseguirem um valor extra para alguns setores. Então, eles utilizam aquele orçamento fechado e conseguem negociar no Congresso ali um valor extra para que seja utilizado um valor extra. Porque também a gente tem que lembrar que a gente tem esse orçamento geral, que é que vai para a educação, e esses setores, mas a gente também tem aquele orçamento que vai para as emendas. Então, tem o orçamento que vai para que os deputados federais, os senadores, eles conseguem com o presidente, né? Eles vão lá, negociam, aí o presidente, beleza, eu quero aprovar um projeto, então eu vou te dar essa emenda para esse município e tal. E às vezes não tem recurso suficiente para ter todas essas emendas. Então, através das pedaladas fiscais, os chefes do Poder Executivo, tanto a nível federal, estadual e municipal, eles conseguem reverter um pouquinho o jogo e conseguir mais recurso para as bases ou mais recurso nesse sentido. Seria mais ou menos isso. Bacana, né? O que a gente tem aqui de informação é bem isso mesmo, né? Que é referente a essas operações orçamentárias, né? Realizada pelo Tesouro Nacional, não prevista na legislação, né? Então, realmente tem a ver aí com tudo isso que você está nos explicando. Então, não entende, mas entende um pouquinho, né? E se tiver algum economista aí, pode comentar também, viu? Pode nos ajudar quando tivermos dúvidas mais relacionadas a áreas que não são específicas das meninas, né? Apesar de todos os dias estarem relacionados com temas como esse, né? O foco ali é mais na política mesmo e não em questões econômicas. Mas isso foi um dos pesares contra, então, o governo da presidenta. Né? O que vocês acham com relação ao fato da Lava Jato mesmo? Assim, por exemplo, o Moro, ele presidiu, né, ele que julgou toda essa questão aí da Lava Jato, teve a questão das pedaladas, mas também teve muito envolvimento com relação aos escândalos ali da Petrobras, né? E logo em seguida, quando então o atual presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência, ele aceita um cargo de ministro, né, da Justiça. O que vocês acharam dessa atitude, então, do Moro, né, em ter aceitado esse cargo? Vocês acham que isso transpareceu e confirmou que poderia ter sido um golpe? O que isso cheirou para vocês? E vamos começar com a Camila. O que isso te cheira, Camila, quando uma pessoa que está lá, muito bem, né, requisitado, está exercendo um excelente papel como juiz, e aí, de repente, ele aceita um cargo de ministro da Justiça? O que isso transpareceu para você? Sirlene, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu
infelizmente, nasci no meio da Lava Jato, né? Quando eu comecei a ter ali a consciência de classe, eu estava, meu Deus, Sérgio Moro, oh my God! E aí, logo no colégio, eu lembro que, meu Deus, tinham muitos fãs do Sérgio Moro, muita gente que gostava, e era Lava Jato pra lá, Lava Jato pra cá. E eu nunca gostei, né? Eu falava, cara, tem caroço nesse angu, tem um negócio esquisito aí. E aí eu lembro que eu conversava, assim, com 15, 16 anos, com os meus pais, com os meus avós, eu falava, cara, tem um negócio muito estranho. E aí tem um fato curioso sobre a minha pessoa, Geissa e Sirlene, que eu decidi fazer direito aos 17 aninhos, e eu fui prestar lá o vestibular, e eu falei assim, bom, eu vou prestar vestibular para direito, porque eu vou fazer esse vestibular e quando eu me formar eu vou prender o Moro, porque alguém aí tem que desmascarar esse homem. E eu nem esperou me formar, Sirlene, é sacanagem, eu me formo no que vem em direito e o cara foi escorraçado antes. Que sacanagem, né? Nem esperou Camila Gona se formar, fez sozinho. Então, assim, eu nunca gostei. Nunca gostei da Lava Jato, nunca gostei da narrativa que teve na Lava Jato, principalmente porque eu sempre tive um pé atrás com essas figuras políticas, Silene, que vêm como figuras heróicas. Então, para mim, todo mundo que vem com esse tom de salvar a pátria, a gente tem que ter um pouco de pé atrás com essas narrativas, com esses discursos. E a gente percebeu, né, que ao longo do caminho, a gente percebeu que a Lava Jato era, na verdade, uma briga de ego, né? Era, na verdade, algo muito mais midiático do que realmente algo que estava lá para combater a corrupção de fato. Se estivesse para combater a corrupção, olha, que bacana, estaria muito feliz. Mas não foi isso, teve um outro processo, né, Sirlene? Levou para um outro caminho, levou para um negócio muito mais de mídia mesmo, né? Teve gente que virou humorista de coração e começou aí a seguir essas ideias da Lava Jato, anticorrupção. E eu acho que o pior de tudo, Sirlene, é o que a Lava Jato criou. Acho que a Lava Jato criou um monstro, né, Bolsonaro, aí, que Bolsonaro resolveu justamente na campanha dele surfar nessa onda. Surfar nessa onda do antipetismo, que todos os políticos são corruptos e que só eu sou, de novo, o salvador da pátria, que ao lado da Lava Jato vou acabar com a corrupção no país. Bom, hoje é 14 de 6 de 2021 e os apoiadores do Bolsonaro acreditam que a corrupção acabou, sabe, Sirlene? No meu Brasil ainda não acabou. Ainda eu vejo ali uns escândalos, inclusive vindos da própria família Bolsonaro. Mas aí a gente fica, né, fazer o quê? Então, assim, é muito complicado. E quando o Sérgio Moro aceita, Sirlene, esse cargo, eu acho tão contraditório, né? Porque é a pessoa que tá lá à frente de tirar, por exemplo, da disputa eleitoral o ex-presidente Lula, né? Então foi a pessoa que fez aí com que o ex-presidente Lula saísse da disputa eleitoral. Então, como que essa pessoa, logo após o presidente ganhar, assume um cargo? É meio complicado você olhar para tudo isso e achar que realmente Sérgio Moro agiu com amor à profissão, né? E eu acho muito engraçado o plot twist dessa história. Parece que eu estou narrando o quê? Uma série muito bacana para vocês. Mas, na verdade, estou narrando o Brasil, né? Mas eu adoro o plot twist dessa história, Silene, porque é muito engraçado perceber que hoje Sérgio Moro está dando aula na Unicuritiba. Nada contra meus amigos que estudam aí na Unicuritiba, mas eu acho isso muito engraçado. Acho que, assim, é um plot twist muito bacana. E, coitado, né? A galera fala aí sobre ele talvez concorrer às eleições de 2020, 2022, eu acho que tadinho, não tem mais nome nem para concorrer a síndico, né, Sirlene? Eu provavelmente faria campanha contra, né? Então, coitado, realmente um tiro no pé dele, podia ter ficado ali como juiz, né, Sirlene? Acho que ficaria muito melhor do que fazer toda essa imagem de herói e, na verdade, sair todo cagadinho. Coitado, menino. Sim, até porque ficou muito contraditório, né, Camila? Porque, inclusive, tem uma matéria da revista Piauí, né, e tá no UOL também, que em pelo menos 7 entrevistas ele negou que entraria para a política, né? Então ele muito falava-se nisso, né? Que não aceitaria de forma alguma cargo político e etc e tal, e acabou se contradizendo, né? Então a gente ainda tem muita dúvida do que rolou, né, ali dentro para que ele, né, voltasse atrás e saiu do cargo, enfim, né? Tem mais coisas aí que eu espero que um dia ele abra a boca e traga tudo para nós, né, fresquinho, para a gente saber o que aconteceu, o que deu ruim nessa relação, nesse relacionamento, né, para ele ter desistido, então,
do cargo ali de ministro da Justiça, né? Ele renunciou, só confirma para mim, Geisa, se ele renunciou ou se ele foi renunciado. Eu vou confirmar ali com você, mas pelo que eu me lembro, ele renunciou. Foi bem, assim, não sei se eu posso dar minha opinião sobre isso, que eu adoro falar sobre a Lava Jato. Pode, deve. Eu acho que para entender a Lava Jato, a gente tem que pensar que a Lava Jato, ela foi uma ação similar ao que aconteceu na Itália na década de 90, que seriam os caras lavados lá, aquela operação super sinistra que teve na Itália. E para mim, o que define a Lava Jato a Lava Jato foi feita para questionar as instituições políticas. Então, a ideia dela era sangrar as instituições políticas que já existiam. Então, lá as 10 medidas contra a corrupção, elas são nada mais, nada menos do que um sangramento das instituições, porque, de fato, se a gente for pensar nelas, elas são até ridículas, aquelas 10 medidas. E o Sérgio Moro, ele é uma figura interessante, né? Porque eu não tenho dó dele, diferente da Camila, eu não tenho nem um pouco de dó dele. Ele é de Maringá, né? Ele fez faculdade na UEM em Direito. Tem várias questões ali que até em relação ao cargo dele de juiz, a ele ter conseguido ser juiz, existem histórias de que não foi bem assim. Ele já teve até trabalhos de conclusão de pós, né, revistas. Então tem muita coisa aí que o Sérgio Moro é uma figura bem interessante. E na minha perspectiva, o Sérgio Moro, ele aceitou, ele deixou o cargo dele, que é um cargo estável de juiz, para ser ministro da Justiça, porque ele tinha interesse em ser ministro do STF. Então esse era o grande sonho da vida dele. Eu acho que nem era tanto ser presidente do país, mas ele queria muito ser ministro do STF, mesmo sabendo que ele nunca teria culhão para isso. E no momento que ele percebeu que ele não conseguiria isso, porque o presidente Bolsonaro estava nomeando uma outra pessoa, ele se revoltou. É interessante isso, porque ele ficou mais de um ano no cargo e estava tudo tranquilo. Aí depois de um ano, aí ele começou a questionar, falando que aquilo tinha muita coisa errada, que o presidente nomeava pessoas do seu interesse ali dentro e tal, e pediu a sua renúncia, né, renunciou do cargo. E aí a gente tem o que a Camila falou agora, que é um cara dando aula na Unicuritiba. Eu sou formada na Unicuritiba, mas eu acho que os curitibanos que conhecem sabem como que funciona a Unicuritiba no sentido do curso do direito, né? Então, é bizarro, só que assim, se a gente for parar para pensar na Lava Jato, é aquilo que a gente falou da eleição da Dilma e tudo que aconteceu com ela. Acho que a Lava Jato é um dos piores legados que a gente teve, né? Porque ela, para o direito, ela pode ser muito questionada. Até os depoimentos que foram dados naquela época, o cara falava e aí ele conseguia várias coisas. Diminuir a pena dele, não sei o quê. Então, assim, era um jogo muito, que para o direito é muito estranho, né? No mínimo, assim. Então, foi muito questionado pelas pessoas que estudam direito constitucional. Sim, realmente ele que renunciou mesmo o cargo, até está na Isto É também, né, que o ministro da Justiça e de Segurança Pública, Sérgio Moro, renunciou o cargo, né, de ministro da Justiça, acusando Jair Bolsonaro de tentar interferir nas investigações policiais. Então, realmente rolou um atrito ali, né, o relacionamento, nós estávamos falando de Dia dos Namorados, o namoro terminou, né, romperam as relações e foi mais ou menos isso, cada um para o seu lado. Né? Deixa eu dar o meu abraço aqui, mandar um abraço aqui para o Bernardo Carlini, do Jornal do Juvevê, que ele falou: olá, meninas, boa noite. Boa noite, Bernardo, esteja sempre conosco aqui. Rômulo Daniel também, educador financeiro e blogueiro do Diário de Curitiba sobre finanças, ele tem um blog lá no Diário de Curitiba, também está presente conosco aqui na live, tá? Então sejam bem-vindos, estamos hoje falando sobre impeachment, mais especificamente sobre o impeachment da Dilma e o que será do país caso o nosso presidente também sofra o impeachment, né? A Mira Lima está comentando assim, ó, cenário para eleições do ano que vem. Vai ser polarizado de novo ou teremos figuras centrais? O que você me diz disso, Camila, primeiramente? Acha que vai ser polarizado? O que você acha que vai ser do cenário político ano que vem? Olha, em primeiro lugar, né, pedir perdão aí pro meu partido PDT, não me expulsem, mas
Sempre bom, né? Sempre bom aí pedir uma desculpa antes. Mas eu acredito ainda que ano que vem vai ser mais polarizado do que... Eu acredito que vai ser mais polarizado do que 2018. Infelizmente. A gente tem aí a figura muito forte, que é a figura do Lula. Não tem como a gente negar que o Lula não é uma figura forte. Ele é uma figura forte. E a gente consegue ver que ele é uma figura forte, principalmente por causa das articulações que esse homem me faz. A gente viu essa semana, por exemplo, Freixo, que até então estava um pouco mais ao lado de Ciro Gomes, tá falando abertamente que vai votar em Lula em 2022 e, inclusive, mudando de partido, indo para o PSB. Então, as articulações que estão acontecendo são muito grandes. Não sei se vocês viram, meninas, mas esse final de semana, eles fizeram um super encontrão, né? Uma super aglomeração de políticos lá no Rio ou em São Paulo, se eu não me engano, para falar sobre o futuro do Brasil, e realmente tem uma galera muito disposta a votar em Lula. Pessoas que, enfim, assim como eu, Sirlene, tem medo do Bolsonaro ganhar de novo, digamos assim, né? Tem medo de colocar o Brasil mais 4 anos na mão do Bolsonaro. E, em contrapartida, tem muitas pessoas que dizem, não vou votar num ladrão e também não vou votar num genocida. Então, vou votar no meio, no meandro. Ali no meandro, a gente tem quem, né? A gente tem... o jornal Folha Regional já me falou que a reunião foi no Rio. Então, corrigindo, a reunião foi no Rio de Janeiro, essa reunião. É a Rosana Teixeira. A Rosana não vou esquecer Teixeira. O nome dela. Uhul! Rosana Teixeira falando aí pra mim que a reunião foi no Rio. Então, foi no Rio aí que aconteceu essa agglomeration. E aí, quando a gente fala dessa terceira via, né, a gente fala de alguns nomes. O primeiro nome, que eu já vou falar de cara, João Amoedo, do Novo, Cristo amado. Eu não gosto muito dessa pessoa, mas muita gente gosta, muita gente enxerga como uma terceira via. E na semana passada falou que não vai aceitar esse novo desafio, Sirlene, de ser o nosso presidente da República. Inclusive, uma piada aqui para vocês, ele foi o único, Sirlene, que cumpriu com as promessas aí de campanha, porque ele tem um vídeo que ele tá na frente do palácio, e aí ele fala assim, eu não vou morar aqui. Não morou! Eu tô muito piadista hoje. Então, assim, não está morando, coitado. Então, Amoedo também já está fora, né, dessa disputa, e aí sobra meu queridíssimo Ciro Gomes, queridíssimo porque está no meu partido, mas sobra ele ali como uma terceira via, né? Mas eu não acredito, eu já tive, inclusive, essa conversa com muitas pessoas do partido, por mais que eu dirijo a juventude do PDT, eu não acredito que Ciro Gomes possa emplacar 2022, não, hein? Eu acredito, inclusive, que a gente não vá para o segundo turno, e tenho medo que Ciro Gomes faça menos votos do que fez em 2018. Então, o que é lamentável, né? Mas tenho medo. O que é lamentável, mas eu acredito que vai ser grande economista, muito articulado. Vai ser muito polarizada essa eleição de 2022, sabe, Sirlene? De um lado Lula, de outro Bolsonaro, e a gente vai ter que fazer essa escolha, ao menos que, né, Bolsonaro consiga aí tirar o Lula da disputa, o que eu acho difícil no momento. Mas vai que, né? A gente nunca sabe se isso vai muitas águas para rolar ainda. Estamos no Brasil. Exatamente, né? É uma pena, né? Eu acompanho a página do Ciro Gomes, eu sigo ele, eu acho ele um cara muito inteligente, muito articulado. Eu tenho acompanhado as lives que ele tem falado muito, muito sobre política, né? Ele já tá fazendo campanha. Ciro não perde tempo, não, viu? Ciro tá trabalhando desde já, ó. Menino tá correndo, porque ele sabe que a batalha vai ser ferrenha. Né? Pois senão nem estaríamos falando disso desde já. Né? A internet já está muito polarizada, né? Parece até que a gente já está em campanha, né? Parece que a gente já está na época da eleição, mas ainda não, gente. Está só começando a brincadeira. Mas, enfim, é bem isso mesmo. Eu também acredito que vai ser bem polarizado. Eu fico muito triste se realmente ficar nessa disputa, como houve, né, o ano passado, porque é como eu falei em outra live aqui, um país dividido não é bom. Né? Eu nunca acreditei nisso. Tudo que a gente tem de história, né, que a gente sabe de países que se dividiram e que chegaram, né, numa rachadura tão extrema, né, a ponto de as pessoas se odiarem, né, por conta de política. Então a gente sabe que isso não é legal mesmo. Mas assim, espero, né, que seja uma disputa justa, né, menos agressiva, que as pessoas entendam que não precisa odiar, né, e nem desejar a morte para o seu coleguinha, para o seu vizinho ou familiar.
tá? Apenas, né, estudem, né, o seu candidato, faça política, mas sem uma forma tão agressiva e tão violenta, que as pessoas se escondem, né? Hoje em dia as pessoas se escondem também atrás da internet, atrás de perfis até falsos, né, para ataque, para fazer esses ataques, né, para agir de forma agressiva na internet. Então isso não é legal, né? Não faz bem para ninguém, tá? Ah, a Rosana também está comentando aqui, ó, a busca e apreensão do iate de Lagoa que o Moro fez em Irati entrou para a história. Ha, ha, ha. Não sei o que foi essa busca e apreensão. Será que foi a busca e apreensão de iate dele? Menina, me conta melhor esse babado que eu não estou sabendo. Quero saber o que aconteceu nesse iate do Moro aí. Você está sabendo alguma coisa, gente? Não, infelizmente não. Quando ela escreveu ali, fiquei pensando, o que que será que é esse iate aí que foi apreendido? Será que é do Moro? Será que é algum político local, de Irati, alguma coisa assim? Mas Pois infelizmente não é. sei, teria que procurar. E a Miriam está Explica aí pra comentando assim, ó. gente. Rosana, explica aí que a gente quer saber um pouco mais desse babado. Já bota o link da matéria aí, da fofoca toda, que a gente quer se inteirar do negócio. Olha só, a Miriam tá falando assim, ó, uma união de Ciro e Lula não daria para ninguém, mas não, eles não iam se unir. Inclusive, tem muita gente que tem uma birra do Ciro por conta do Ciro, ó, né? Então, o que aconteceu? Não foi pro segundo turno, ele ó, tirou o cavalinho dele da chuva ali, falou, não vou apoiar seu Haddad, coisa nenhuma, e perna para quem tem, foi fazer Europa, meu amor, ó, foi descansar. Então, a galera tem uma birrinha, né? A Camila tá ali se remoendo, porque ela sabe que é do partido dela, mas a galera ficou com ranço, ficou Mas com eu rancinho ali, concordo, Sirlene. né? Então, falando assim, olha, se já tivesse havido essa união, será que não teria ganho, talvez, né? Mas, enfim, né? Não sei se teria dado pé, mas quem sabe, né? E aí não estaríamos aqui hoje falando essas coisas, né? Indignadas, inclusive com esses últimos encontrões aí, né? Essas reuniõezinhas que estão acontecendo. Mas, enfim, é isso. Então, tem um pessoal que ficou com ranço do Ciro Gomes, né? Mas eu sou fã do Ciro, né? Não tenho nem o que falar. Eu adoro, né? Adoro a forma que ele fala. O menino tem uma articulação que, olha, não tem. Você manda uma pergunta, ele já tá com a resposta antes de terminar a pergunta. O menino ele é muito avião, gente, pelo amor de Deus. Ó, Né? eu Queria ter acho que essa a gente expertise que ali, ele ó, tem. Sirlene, ela tá com uma cara de que ela descobriu o negócio do iate aí. Descobriu, E o Gabriel descobriu, falando, descobriu. Ah, eu Irati que só sou tem jornalista, ela iate descobriu nessa primeiro, tá data. vendo? A bicha tá ávida ali, ó. Manda, Geissa, o que é a Ó, fofoca do ó, iate do Moro, então? o nome da matéria é A História dos 13 Agricultores Presos por Moro e Depois Absolvidos. Então parece que lá em 2013 ele mandou prender 13 agricultores. Entrou na propriedade e tal. E entre as coisas apreendidas foi um iate. E aí é por isso. Aí depois eles foram soltos. Então, assim, foi um negócio que foi bem mal feito, que não poderia ter ocorrido. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que a moça ali estava Ou comentando. seja, a alfinetada foi boa, né? Tipo, a única coisa que ele sabe fazer, eu entendi, Rosana, entendi teu comentário, né? Deu ruim, né? Mais uma vez deu ruim aí pro nosso juiz Sérgio Moro, né? Agora atual professor da Uninter, é isso, né, meninas? Professor de Direito. O Ricardo está comentando assim, ó, acho que é a Operação Agrofantasma. Ai, eu não aguento, Ricardo, gente. Ó, pessoal, acompanhe os meninos, viu? Toda sexta-feira, a partir das 20 horas, aqui no Diário de Curitiba, Entre Fatos, com o Ricardo Alcântara e Diogo Tavares, os meninos que comentam todos os fatos que rolam na semana, então vocês vão ficar por dentríssimo do que está acontecendo atualmente no cenário político, tá? Então são assuntos atuais, né? Não é como nós que a gente está dando uma boa divagada aqui, para a gente também chegar na atualidade, a gente traz as notícias que estão acontecendo, mas a gente tem uma ótica um pouco diferente, a gente quer falar um pouquinho também da participação das mulheres, né? Então a gente precisa ter esse engajamento maior das mulheres na política, né? E não é à toa que eu trago aqui duas grandes mulheres, né? A Geissa, que é mestre, né, em ciências políticas, olha, já está fazendo o doutorado dela, agora não errei, né? Vai ser doutora Geissa Franco. Camila também, que é graduanda, né, em Direito e em Ciências Políticas, né? E também tem o Política e quê? O que é a tua página lá, o teu projeto? Falei um pouquinho dele, Camila. Por mais elas na política, Sirlene. Inclusive, nós vamos abrir Isso. inscrições de novas líderes em breve, hein? Já aproveito para fazer o merchan aqui. Olha eu lá, hein? Tô querendo, tô quase me convencendo, hein? O Gabriel Marcondes, Gabriel, que maravilha ter o Gabriel aqui, porque o Gabriel ele sempre participa, inclusive ele tem opiniões políticas excelentíssimas, ele sempre está lá com os meninos no Entre Fatos, né? Está comentando, o iate em Irati é dizer que tem mar
em Minas Gerais. Os caras viajam. Entendi. Entendi. Como é que o cara me dá uma busca e apreensão lá em Irati, né? Verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Olha que menino esperto. Como é que deu busca e apreensão no iate lá em Irati se não tem nada lá? Não tem mar lá, né, gente? E ó, Sirlene, Meu o Deus. Ricardo comentou que, pelo que ele se lembra, o iate nessa operação do Moro aí, ele não existia, entendeu? Então é pior ainda, não existe o mar, não existe o iate, não existe nada. Deu ruim, né? Então deu ruim, né? Ficou meio suspeito, então, essa ação do Moro aí. Tá, mas vamos voltar aqui então ao nosso foco do impeachment, meninas, até porque as horas voam quando estamos juntas, né? Ó, para quem mora em São Paulo, pode, Camila, a Mira Lima, a outra, minha filha é de Irati, o Gabriel Marcos. Tá dando pano para manga. Vamos lá. Geisa, o que você me diz, né? O que que você acha que aconteceria se o país sofresse o impeachment nesse momento que estamos agora? Você acha que isso seria favorável, né? Teve alguns comentários na semana passada com relação a que seria bom pelo fato de que quem é impeachmentado fica ali um tempo sem poder participar da política, né? Mas o que você acha se isso acontecesse? E o que você acha do vice? Você acha que ele está preparado, né? Eu vou até dar uma risada, mas você acha que está preparado para assumir? Olha, primeiro assim, eu acho que seria não, a gente está falando numa possibilidade quase nula, né? Porque para a gente ter o impeachment, a gente teria que ter uma taxa de rejeição muito alta, que ele ainda não tem, infelizmente, então tinha que ser mais de 70%. Teria que ter o Congresso, como eu já falei, ali querendo aquilo que não quer, por causa que o Arthur Lira é diretamente relacionado com ele, que é o presidente da Câmara. E também a gente tem um outro ponto que são as fake news, que jogam a favor do presidente, que permitem que ele tenha um tipo de discurso, que é aquele discurso anti-establishment, que é anti-sistema. E esse discurso é muito favorável a ele, porque é um discurso simplista. Então, esses três fatores, no meu ver, fazem com que a gente não tenha essa possibilidade de impeachment também, porque a gente já está há 1 ano e meio de eleições e o impeachment é um processo que demora um tempo. Mas vamos fingir assim que já aconteceu as coisas e caso a gente conseguisse ter esse impeachment, eu acho que ele tem pontos favoráveis e desfavoráveis. Acho que o ponto favorável seria a questão da cassação do mandato, o que pode ser até 8 anos. Então, até 8 anos o presidente, o ex-presidente seria no caso, não poderia ser eleito, né, concorrer a cargos eletivos, o que é muito bom nesse caso. Mas a gente tem que pensar também que o impeachment é um remédio institucional que ele pesa, como a gente viu com a Dilma, ele tem resultados a longo prazo não muito favoráveis para o país, né? Porque a gente mexe muito nas regras do jogo. Quando a gente mexe nas regras do jogo, a gente pode ter resultados que a gente nem esperaria. Então, assim, se a gente parar para pensar no Brasil, desde a década de 90, a gente já teve três processos de impeachment, né? Se tivesse o terceiro agora com o Bolsonaro. É muita coisa para uma democracia que tem só 30 e poucos anos. Então, o resultado disso não é nem um pouco positivo. E aí, se a gente for parar para pensar, o Mourão, eu não vejo ele como Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é como eles falam, dentro da parte militar, ele não gosta de subordinação. Então isso diz muito da personalidade dele enquanto presidente, que ele não gosta de seguir protocolos, que é o que a gente vê, né, como questão das manifestações, de não usar máscara, etc. O Mourão, ele já é de uma ala que é um pouco mais centrada. Então, muitas vezes o Bolsonaro deu certas visões e o Mourão foi lá e rebateu. O Mourão tem brigas diretas com os próprios filhos do presidente. Então, às vezes, os filhos vão lá, falam alguma coisa e o Mourão diz outra coisa. Talvez ele não seria o melhor vice, né, no sentido de passar a ser o presidente. Mas me parece que seria muito difícil ter um presidente pior do que o que a gente tem hoje. Pelo menos ele parece ser um pouco centrado. O que me dá mais medo no fato do Mourão assumir, o vice assumir, é que ele é outro militar. E a gente sabe
que várias questões institucionais a gente não tem de fato um problema democrático, né? Assim, não foi igual lá no golpe de 64, mas a gente vê que a mídia está cada vez tendo vários problemas, a mídia não consegue mais ter as mesmas opiniões, ela sofre várias retaliações por parte do governo, e aí eu me questiono, se o Mourão tivesse ali, será que seria diferente? Não me parece, porque isso parece ser bem o perfil militar de atuação, né? Eles têm uma dificuldade com o contraditório. Então, me assustaria muito nesse sentido, e me assustaria também pensar, como a Camila já disse hoje, a gente começa a usar o impeachment como um instrumento de a gente não gosta dessa pessoa, então a gente vai tirar ela. Então é complexo, né? Então, se tiver impeachment ou não tiver impeachment, porque assim, a gente ter um impeachment, o próprio processo de impeachment pode ser positivo para o Bolsonaro também. Porque pode ser que ele consiga conversar ali com os eleitores e construir uma base até mais sólida. Então a gente tem que pensar também nessas perspectivas que esse processo ele é complexo. Bem isso, bem falado, Geice. Então, assim, é um pouco tarde, né? Eu acredito também que é tarde, né? Para esse processo acontecer, né? Então, tem lá o site, acho que é brasil.com, vidasbrasileiras.com, que está tendo votação. Mas, assim, foi ainda um número muito, muito pequeno, né? Porque as pessoas nem ficaram sabendo desses sites. O próprio Avaz, que é um site que faz muita votação, né? É uma instituição filantrópica também que sempre está lançando aí, você é a favor da baleia, você é a favor disso, daquilo, então, sempre lança umas votações lá. Lançou também, mas depois esse link não estava mais disponível, então assim, acabou ficando um pouco tarde, né, essa questão do impeachment mesmo, né? Então, nós que lute, como diz, nós que lutemos. E você, Camila, o que você me diz? Seria Olha, eu interessante o concordo. impeachment? Eu concordo com tudo que a Geisa falou. Já vou aproveitar aqui que o Dalton Borba entrou, nosso vereador de Curitiba. Oi, Dalton, seja muito bem-vindo. Então, assim, Helene, concordo muito com o que a Geisa falou. E também digo o seguinte, no momento, eu acho que a gente está aqui, né, se encaminhando para 500 mil mortes, né, Helene, da Covid-19. Eu concordo com absolutamente tudo, mas eu diria que eu ainda insistiria no impeachment, por mais que eu saiba que é improvável dele acontecer. Eu insistiria justamente para tentar colocar alguém que pudesse ter uma outra política de combate à Covid-19. Também acho que está tarde a gente fazer essa mudança, sabe, Sirlene? Porque a gente já está aí caminhando para 500 mil mortes, são quase 500 mil pessoas, famílias, né, que perderam alguém. Então, isso é realmente muito complicado. Então, quando mexe com morte, com certeza, né, eu falaria, tira esse homem nesse momento e coloque alguém que saiba gerir a pandemia. Mas é tarde demais e não vai passar um impeachment no Congresso hoje. O Lira, igual a Geisa falou, é muito fechado com o Bolsonaro. A gente tem o Bolsonaro ainda muito fortalecido na base dele. Então, é muito difícil que passe. Eu acredito que a gente realmente vai ter que conviver com esse governo até 2022. Espero de coração que os governadores, Sirlene, agora, durante a pandemia, consigam, né, políticas públicas de combate com a utilização da vacinação em massa, como é o caso, por exemplo, do Maranhão, com o Flávio Dino, que está incrível o ritmo de vacinação lá. Diferentemente, já deixo a minha crítica ao governo paranaense de Ratinho Júnior, que não mexe um pauzinho para conseguir vacina para o estado. E a gente vê, né, uma briga entre Flávio Dino, João Dória, Dudu Tavares, um brigando com o outro, e o Paraná de fora dessa briga, né, de fora dessa disputa para ver quem consegue vacinar antes da população. Então, eu espero de coração que os governadores tomem mesmo as rédeas desse momento. Olha, o Dalton bateu palminha para mim, Dalton. Espero de coração que os governadores tomem conta, sabe, Sirlene, desse momento, porque se a gente colocar nas mãos do presidente, né, mais uma vez, vai ser bem complicado. Mas espero de coração que a gente consiga tirá-lo do poder em 2022, Sirlene. Bacana. Bom, então a gente vai ficando meio que por aqui já. Temos as nossas dicas culturais ainda para passar para vocês, e já são
19 horas, 1 hora acaba sendo pouco, né? Para tanto que temos para falar com relação à política, tudo que já aconteceu, tudo que vem acontecendo, a participação das mulheres, né? Então, eu acho que o programa que vem, meninas, eu quero até o aval de vocês. O que vocês acham da gente fazer o programa, então, já de olho nas candidaturas, nas próximas eleições? O que vocês acham da gente já trazer as mulheres? Quem são as mulheres, então, que já estão se preparando aí para as candidaturas do ano que vem, tá? Então, vamos falar disso, então, na semana que vem. Perdemos a Geissa novamente, ela estava com a conexão um pouquinho ruim hoje, né? Até quando eu comecei essa live, eu falei que a minha também estava, olha lá, a Geissa está de volta, não podemos perder a Geissa, porque ela sempre tem dicas culturais maravilhosas para passar para vocês aqui, tá? Então, no começo da live, eu falei, Deus me defenderá, porque acho que vou cair a conexão hoje, minha internet não me ajuda, e Geissa nos deixou 2 vezes, mas voltou. Olha, Deus nos defendendo, viu? É isso aí, as meninas estão até recebendo palminhas aqui hoje. Então, assim, gente, vamos para nossas dicas culturais para a gente encerrar. Antes das dicas culturais, eu quero agradecer mais uma vez a Link Personalizados, que nos presenteou com a nossa caneca do Política e Elas, tá? Maravilhosas canecas, de excelente qualidade. Do outro lado, Lute como uma garota, logo do Diário de Curitiba aqui embaixo, tá? Fizeram também a caneca para a live dos meninos, que eu vou estar entregando para eles essa semana. Tá? Então, Entre Fatos, ó, com o Diogo Tavares e o Ricardo Alcântara, todas as sextas, a partir das 20 horas, aqui no Instagram do Diário de Curitiba. Tá? Então, também, e também da Web Rádio Pinhais Mania, que sempre está transmitindo a nossa live na rádio também, para quem gosta, né? Às vezes está vindo do trabalho, coloca ali a rádio, vem dirigindo. Então, também o pessoal que gosta de ouvir pela rádio, também tem aqui o presente da Link Personalizados. Quem precisar de caneca, quem precisar de brindes, presentes, peçam lá com a Adriana, da Link Personalizados, tá? Eles ficam em São José dos Pinhais, tem o Instagram deles também, é L-Inc Personalizados, tá? Então, é o arroba deles lá, L-Inc Personalizados. E o contato da Adriana eu vou deixar para vocês aqui também, tá? Então, quem quiser entrar em contato com o WhatsApp, é a Adriana, ela é muito simpática, vai atender vocês super bem, tá? Então, é o 41 99699 1714. Tá? Então, para quem quiser pedir lá os brindes, a Adriana até mandou um sorrisinho para nós. Adriana, muito obrigada, viu? Estamos felizíssimas. As meninas não estão com a caneca ainda por uma questão de logística, tá? Que a apresentadora que vos fala ainda não conseguiu fazer essa entrega, mas se Deus quiser, essa semana eu estou deixando para vocês lá, tá, meninas? Então, vamos às dicas culturais dessa semana. Geissa, o que você trouxe para nós, para a gente aí? Quem quer saber de política assistindo um filme, lendo um livro, vendo uma série, ouvindo uma canção, né, que sempre está passando músicas legais que falam de política também, a Geissa já vai deixar a dica dela para vocês aí. Bom, então a minha dica hoje é um episódio de um podcast que se chama Falando em Impeachment, em questão de eleições de 2022. O nome do podcast chama Mamilos, é um podcast bem conhecido no Spotify. E o nome do episódio é Quem Foi para a Rua e para quê? Então tem 1h30 mais ou menos, e eles chamam 2 cientistas políticos bem famosos. Eles comentam um pouco qual seria o cenário político para 2022, o que vai acontecer, provavelmente, qual que é o impacto que teve as manifestações do dia 29 e o que elas representam, qual que é a diferença dessas manifestações para as manifestações que tiveram no ano passado, ano retrasado, contra o presidente também, quando ele assumiu. Então, vale bastante a pena, recomendo para vocês. Bacana. E você, Camila, o que você tem aí? Qual a sua carta na manga? O que você traz de dica cultural para o pessoal hoje? Olha, Sirlene, hoje eu vou trazer um filme. Ele é um filme de 2020, ele se chama Rede de Ódio e ele está disponível na Netflix. Esse filme ele é muito bacana, eu gosto bastante dele justamente porque ele traz a força da internet e do discurso de ódio para mudar alguns cenários, né? Então, o filme tem uma trama bem bacana e dá para compreender realmente como qualquer pessoa, Sirlene, consegue fazer uma rebelião, né? Consegue, e muitas manobras também que são usadas através da fake news, né? Então, como a gente consegue usar a internet muitas vezes como um mecanismo de ódio, né? Como um mecanismo ruim. Então, é muito interessante assistir esse filme, super indico. Então, tem na Netflix, então. Tá fácil, hein? Então, assim, pessoal, a minha dica é uma dica fresquinha, tá? Que foi lançada nesse sábado, inclusive, e tem tudo a ver com o que nós falamos hoje, que foi o impeachment da Dilma Rousseff, tá? Então, eu vou falar aqui do documentário, tá? Que se chama Um Domingo de 53 Horas, tá? Esse documentário estreou pelo Cine Brasil TV,
tá? Neste sábado, foi a estreia dele às 21h30, então foi sábado, dia 12. E o documentário, ele traz um pouquinho, então, sobre o que aconteceu com relação, né? O longa, ele acompanha ali em Brasília os desdobramentos, né? De um dia em que mudou a história do país há 5 anos, né? Que foi 17 de abril de 2016, quando a Câmara dos Deputados vota a admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, tá? Então, esse vai estar passando aí como documentário, né? Esse longa-metragem, então ele vai ser dividido e vai estar passando sempre aos sábados, tá? O Cine Brasil TV, então, que pela Oi é o canal 151, mas por outras TVs ele tem outras numerações também, tá? Então, às vezes é o 72, é o 24, mas dá uma pesquisada pelo canal que você tem aí e vai lá no Cine TV Brasil acompanhar esse documentário, então, sábados às 21h30, tá? Então, tudo a ver com o que nós falamos hoje, vai falar sobre o impeachment da presidenta e é bacana a gente estar de olho para a gente entender, então, o que foi esse dia aí, né, fatídico para a história do Brasil e para a história das mulheres na política também, que a gente já comentou aqui, que a gente lamentou bastante, tá? Então, meu abraço também para o Diogo Tavares, que está deixando a palminha dele aqui para nós, tá? Sexta-feira vejo você, Diogo, lá no Entre Fatos, às 20 horas, tá? Sigam o Diário de Curitiba, sigam também o Diogo Tavares, a Camila Gonda, a Geissa Franco, siga essa galera toda e siga a Link Personalizados, tá? Ó a caneca dos meninos aqui, ó. Vai estar lá sexta-feira na Entre Fatos, viu? Então acompanha a gente e toda segunda a gente está aqui fazendo política e elas para vocês, tá? O meu grande abraço e segunda-feira que vem estaremos de volta. Abraço. Abraço, tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.